Olá, hoje vamos mergulhar de cabeça num dos filmes mais aclamados e ao mesmo tempo mais difíceis de ver do cinema independente americano. Falo, claro, de Uma Mulher sob Influência, a obra de 1974, de John Cassavetes. E olhem, para termos uma ideia do impacto, basta ler o que o grande crítico Roger Ebert disse. Ele sentiu-se tão afetado que não sabia se haveria de chorar ou vomitar. Isto resume na perfeição o poder bruto do filme e o efeito que tem em quem o vê. É uma experiência emocionalmente extenuante. E isto leva-nos à grande questão que vamos explorar hoje. O que é que faz com que este filme, tão desconfortável e tão intenso, seja considerado uma obra-prima indiscutível? Bem, para encontrar a resposta, temos de começar por olhar para o homem por trás da câmara, o cineasta absolutamente inconformista que era John Cassavetes. E esta citação diz praticamente tudo. Ele tinha um profundo desprezo pela ideia de escapismo de Hollywood. Para Cassavetes, a arte não devia ser uma saída fácil, devia ser um espelho, um reflexo das complexidades da vida real, por mais duras que fossem. E este quadro mostra bem a diferença. De um lado, Hollywood, com a sua fórmula de escapismo, enredos bem definidos e, claro, o lucro. Do outro, Cassavetes, que defendia a verdade crua, o foco total na personagem e a arte acima de tudo. Isto deu origem a um estilo de cinema ferozmente independente. A história de como este filme foi feito é, em si, um filme. Originalmente era uma peça-teatro que Cassavetes escreveu para a sua mulher, a incrível Jenny Rollins. Mas ela disse-lhe que o papel era demasiado intenso para fazer em palco noite após noite. Então ele reescreveu-o como um guião. O problema? Nenhum estúdio quis pegar num filme sobre, e estou a citar, uma maluca de meia-idade. A solução de Cassavetes? Hipotecou a casa. O amigo e ator Peter Falk investiu $500,000 do bolso dele e juntaram uma equipa de estudantes de cinema. Foi assim que o filme nasceu. Vamos então ao coração do filme, porque é aqui que esta visão ganha vida, nas personagens inesquecíveis de Mabel e Nick Longhetti. Primeiro conhecemos a Mabel. Ela é uma esposa, uma mãe e uma mulher com uma condição mental por diagnosticar que a deixa num estado de desespero constante para agradar a toda a gente. É tão intenso que ela parece ter perdido o seu próprio sentido de identidade. E depois temos o Nick, o marido, um trabalhador da construção civil interpretado por Peter Falk. Ele ama a mulher profundamente, não há dúvidas, mas não tem as ferramentas emocionais ou intelectuais para compreender ou para apoiar. E por isso, muitas vezes, reage com uma frustração que só piora as coisas. Mas aqui é que está o golpe de gênio do filme. Aquilo que críticos como o Ebert perceberam é que o Nick não é a âncora estável da relação. Na verdade, ele é tão maluco como a Mabel, só que de uma maneira diferente. A instabilidade da Mabel é visível, é vulnerável e é isso que a leva a ser internada. A do Nick, por outro lado, é canalizada através de papéis que a sociedade aceita, até aplaude num homem. É o machismo, a agressividade, a impulsividade, como quando ele tira os filhos da escola à meio do dia para um suposto dia divertido na praia, que inclui partilhar um six-pack de cerveja com as crianças. A loucura dele é socialmente aceite. Então, a pergunta é: como é que Cassavetes consegue que o público sinta esta tensão de uma forma tão aguda, tão visceral? Bem, está tudo no seu método, que foi absolutamente inovador. Há um mito muito comum sobre o cinema de Cassavetes, que é a ideia de que os filmes eram majoritariamente improvisados. Vemos aquela energia crua, caótica, e pensamos que só pode ter surgido no momento. Mas a história não é bem essa. A verdade é que Cassavetes escrevia os seus guiões de forma meticulosa. O realismo e a espontaneidade que vemos no ecrã não vêm da falta de guião, mas sim de um guião tão bem trabalhado e internalizado pelos atores que as suas atuações parecem nascer ali, naquele instante. O estilo dele é muitas vezes descrito como cinema à vérité, ou seja, cinema verdade. A câmara funciona quase como uma mosca na parede, a capturar os momentos à medida que acontecem, sem a artificialidade de um filme tradicional. E através deste método que ele constrói aquilo a que o Ebert chamou uma máquina que gera empatia. Como? Com cenas longas, sem cortes, que aumentam a pressão emocional a cada segundo, com o foco obsessivo na densidade do detalhe do comportamento humano. Ele força o espectador a ficar ali, sentado no desconforto, a entender estas pessoas não pelo que dizem, mas pelas suas ações cruas e sem filtro. Mas a história não acaba quando as câmaras param de filmar. A jornada do filme, depois de estar pronto, é tão extraordinária como o próprio filme. Apesar de ter sido aclamado pela crítica no Festival de Cinema de Nova York, nenhum distribuidor quis tocar no filme. Era demasiado arriscado, demasiado diferente. E então o que é que Cassavetes fez? Fez ele mesmo a distribuição. Começou a marcar exibições em cinemas de arte, em universidades, construindo a reputação do filme espectador a espectador.
E agora pensem nisto. Um filme feito fora do sistema, autodistribuído, consegue duas das nominações mais importantes dos Oscars. Melhor atriz para Gena Rowlands e melhor realizador para John Cassavetes. Foi uma conquista absolutamente espantosa e inédita. O legado do filme é, por isso, imenso. Provou que filmes pessoais, difíceis, podiam encontrar o seu público. Influenciou uma geração inteira de cineastas independentes, de tal forma que, anos mais tarde, um documentário sobre o cinema dos anos 70 foi buscar o seu nome a este filme, A Decade Under the Influence. E assim, voltamos à nossa pergunta inicial. Uma mulher sob influência é uma obra-prima porque é desconfortável, porque rejeita respostas fáceis e exige que se encara verdades confusas, dolorosas, mas também belas da condição humana. E deixa-nos a pensar: o que acontece de facto quando um filme se recusa a deixar-nos escapar?